AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. O YouTube ganha cada vez mais espaço como fonte de entretenimento, aprendizado e troca de informações. Tem muito conteúdo bom e outros que são perigosos e até malignos. Por isso, no canal oficial da AD Perus você encontrará cultos, pregações, louvores, agenda de eventos e muito mais. Vale a pena se inscrever e ativar o sininho. Assim, todas as vezes que tiver vídeo novo publicado ou estiver sendo feita uma transmissão ao vivo, a notificação vai chegar na palma da sua mão. Use as redes sociais para anunciar que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Oi, gente, tudo bem? A paz do Senhor. Eu sou a Diaconisa Tiene e vamos começar mais um Libras, Expressão da Alma. Compartilhe o nosso link nas suas redes sociais, nos divulgue, porque é importante, a sua opinião, é importante você nos assistir, aprender sobre Libras, que é muito, muito importante. Por quê? Porque você pode evangelizar de uma outra forma. Compartilhe com os seus vizinhos, que é uma forma também de evangelização. Se você conhece algum surdo, convide ele para assistir o nosso programa, que hoje tem muita coisa. A gente vai aprender sobre tipos de surdez. Nós vamos ter uma entrevista com um professor surdo, que nós conhecemos e que ele tem um testemunho muito grande para a sua vida. Temos também uma palavra para o seu coração, temos louvor, que é a nossa expressão da alma. Nosso programa está recheado de emoções, mas nós precisamos que você fique ligadinho com a gente. Voltamos para o próximo intervalo. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Siga o perfil da AD Perus no Instagram para acompanhar em tempo real o agir do Espírito Santo em nosso meio. Quando publicar o que Deus tem feito na sua vida e da sua família, lembre-se de marcar @ADPerusOficial para que mais pessoas sejam edificadas pelo mover espiritual na sua vida. Use suas redes sociais para anunciar o Evangelho. Olá, a paz do Senhor. Sou o pastor Renato Maximiano. Olá, a paz do Senhor, sou o diácono Lucas Gabriel. Queremos convidar a todos vocês para participar da programação Minha Igreja, que saudade! Todas as sextas-feiras, das 15h30 às 17 horas. Esperamos por vocês. Participem! A paz do Senhor, queridos irmãos, eu sou a cantora Midian Bueno e eu estou aqui para te fazer um convite especial. Isso mesmo, todas as quartas-feiras nós temos um compromisso, encontro com adoradores. Convide os seus amigos, convide a sua família, reserve um espacinho no sofá e chame para assistir conosco. Encontro com adoradores, todas as quartas. Bem... Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Vamos lá. Nós estamos no nosso quarto programa. E nesses programas a gente falou um pouquinho de tudo que a gente precisa aprender sobre o surdo ou a comunidade surda. A gente já falou das nossas mãozinhas que estão aqui no nosso painel. Nós já explicamos o que é Libras, que é a língua brasileira de sinais. Nós já explicamos por que Expressão da Alma, né? Por que é esse nome, Programa Expressão da Alma.
Já explicamos por que a gente não pode chamar um surdo de mudo, né? Surdo é surdo, mudo é mudo. Cada um com uma deficiência, uma diferença diferente, certo? Nós já falamos sobre como conversar com um surdo, como eu chamo, com o que eu não posso fazer com um surdo. Enfim, a gente já conversou sobre bastante coisas. E aí, nos comentários, e pessoas me perguntando no particular, falou assim, nossa, Tiane, mas todo surdo é igual na questão auditiva? E aí, eu hoje vou explicar para vocês o que é os tipos de surdez. Por quê? Para vocês entenderem que nem todos os surdos ouvem da mesma forma, certo? Nem como a gente também. Por exemplo, uma criança ouve melhor do que uma pessoa adulta que ouve melhor do que um idoso. Então, conforme a gente vai crescendo, a gente também vai perder um pouco de audição. O surdo, ele pode já ter nascido com essa perda auditiva ou pode ser adquirida. Mas vamos lá. Então, existe a pessoa que ouve normal, que a gente chama de ouvinte. Então, todas as pessoas que conseguem escutar, se comunicar com a fala, somente com a fala, ouve bem, então a gente chama de ouvinte. Então, tem o ouvinte e tem o surdo, beleza? Aí, o que acontece? Tendo o surdo tem 4 tipos de surdez, tá? Então, tem a surdez leve. O que é a surdez leve? A surdez leve, a pessoa tem uma leve perda na audição, mas se comunica normal, fala normal, pode escutar fone de ouvido, tá? Então, é uma perda auditiva leve. Tem a surdez moderada, tá? A surdez moderada é uma surdez que vai precisar usar o aparelho auditivo. Esse aparelho auditivo, ele vai ampliar o som, certo? Mas só para surdez moderada. Existem surdos que não aceitam o aparelho, tá? Mas isso eu vou explicar daqui a pouquinho. Mas aí tem a surdez moderada, que é o quê? A pessoa não consegue escutar alguns sons mais fraquinhos, eles não vão escutar, como por exemplo, uma chave cair no chão, uma chave, não um molho de chaves, mas cai uma chavinha no chão, alguma coisa a pessoa não escuta, ou o próprio nome, alguém gritando o seu nome, mas de longe, então a pessoa não vai ouvir. Então essa surdez moderada, a pessoa ouve, mas tem algumas limitações na sua audição, beleza? Tem a surdez severa. Essa surdez, a pessoa só vai ouvir sons muito graves, certo? Então, sons que são mais pesados, o barulho de um avião subindo, decolando ou pousando. Então, são sons muito fortes, eles vão escutar, certo? Usa aparelho? Conheço surdos que usam aparelho na surdez severa, mas se for só surdez severa nos 2 ouvidos, provavelmente esse surdo não vai usar o aparelho. Por quê? Porque quando o surdo usa o aparelho ele só amplia o som. Ele não vai entender melhor, ele vai falar melhor, não, ele vai ampliar. E quando amplia todos os sons, imagina ouvir todos os sons, até o que a gente não escuta, que é ouvinte, ele vai ouvir. E isso, às vezes, é desconfortável, tá? Então tem a surdez leve, que não precisa, só tem uma perda auditiva leve, uma coisa simples. Tem a surdez moderada, que perde alguns sons, que você não vai ouvir com tanta frequência. Tem a surdez severa, que vai escutar sons bem mais graves. E a surdez total, que é chamada de surdez profunda. Essa surdez profunda só vai escutar sons mas muito fortes ou barulhos com vibrações. Por exemplo, quem conhece aqui a Catedral, quando tem congressos nacionais, sabe que aqui é tudo cheio. Tem gente em pé de todos os lados. Você olha para um lado, tem gente sentada em pé também.
E quando começa o glória a Deus, a manifestação, a pessoa pregando e as pessoas louvando, aquele som, ele vai ecoando. O surdo, ele ama esse... Porque quanto mais barulho, eles vão sentindo a vibração. Então, eles não vão ouvir, eles vão sentir a vibração. É aquele barulho gostoso. Então, por exemplo, é um exemplo assim meio... Não é evangélico, mas o surdo na escola de samba. Também eles vão, quem não é crente vai, por quê? Porque existe a vibração. Porque o surdo profundo, ele não vai ouvir sons tão fracos ou tão fortes. Eles vão ouvir uma coisa que vibra muito, que seria a igreja catedral em dias de congressos nacionais, um estádio de futebol ou até mesmo uma escola de samba. São sons que fazem o surdo profundo ou severo sentir a vibração mais forte. Porque aí, quem já conhece a catedral ou conhece outros congressos de outras denominações, sabe que esse barulho, nós ouvintes, a gente se arrepia da cabeça até os pés. O surdo também, porque ele vai sentir essa vibração, essa energia, todo esse clima. Então o surdo também sente, só que ele não ouve, ele vai sentir a vibração, certo? Então, surdez leve, moderada, severa e profunda, certo? Outra questão também é que eu vou deixar bem claro, existem 2 tipos de aparelho auditivo, tá? O aparelho auditivo, que a pessoa faz a fono, coloca o aparelho auditivo, tá escutando beleza normal? Não, ela só amplia o som, tá? Então, existem muitos surdos que não usam aparelho auditivo, não gostam. Ah, mas por quê? Ai, não é tão bom escutar? Não, meus irmãos, é um barulho. Eles ampliam esse barulho. Então, qualquer barulhinho vai direto para o cérebro deles. Então, muitos surdos reclamam do que o aparelho auditivo dá muita dor de cabeça, dá enxaqueca, dá vários problemas. Uma vez eu era professora de uma menina surda e eu era intérprete de uma aluna surda. E a mãe dela fazia ela usar o aparelho. E ela chegava, ela desligava, eu não gosto do aparelho, porque me dá dor de cabeça. E realmente, ela não gostava. Então, o surdo, ele tem a característica, a identidade dele, a personalidade dele, para vocês entenderem, de querer ou não, optar ou não por um aparelho auditivo. Não é porque ele é surdo que ele é obrigado a usar o aparelho auditivo. Não. Ele pode escolher somente a língua de sinais, como língua de comunicação. Se ele escolheu essa, às vezes o aparelho auditivo pouco importa para ele. E nós temos que respeitar, não ficar... Eu já ouvi bastante gente falando assim, mas ele é surdo, ele devia usar aparelho auditivo para ouvir. Não, irmãos, dependendo do grau da surdez, ele não vai ouvir. Vai só ampliar o que ele consegue ouvir e vai ser N barulhos que que às vezes não é nem importante ele ouvir agora. Entendeu? Então, vamos lá. Quando você vê um surdo que ele não estiver usando aparelho, não precisa perguntar para ele por que ele não usa aparelho. Porque aí é uma questão dele com o aparelho, certo? Então, o aparelho não é para ele ouvir e falar melhor, é só para ampliar o som que ele consegue ouvir, certo? Outra coisa que a gente quer falar é sobre o implante coclear. Esse implante coclear é uma cirurgia. Vamos lá, vou explicar o que é um implante coclear. É um aparelho que vai fora do ouvido. Ele vai ficar atrás da orelha, no canal auditivo, tá? Então, o que acontece? O médico vai cortar, vai fazer 2 furos, vai colocar uns fiozinhos lá no cérebro e aí vai ligar a um outro aparelho externo. Esse aparelho não pode molhar. Então, por exemplo, eu li que existem aparelhos agora que podem molhar. Mas dependendo, tem que tirar para tomar banho,
se vai para uma praia ou para piscina, tem que tirar. Então a pessoa vai ficar surda por alguns minutos. Se ela curte praia, se ela curte uma piscina, ela vai ter que ficar tirando. Porque é um implante, o implante coclear, ele é muito caro, tá? E a cirurgia demora aí mais ou menos umas 24 horas. Eu li uma vez que as primeiras cirurgias demoraram até 36 horas para ser colocado o implante coclear. Tem surdo que gosta, tem surdo que não. Eu conheço surdos que gostam e eu conheço um surdo que fez implante coclear nos 2 ouvidos. Mas eu conheço surdos que abominam. Então, é uma questão de opinião. Não, porque ele vai ouvir, sim, ele vai ouvir melhor, mas isso não quer dizer que ele vai falar melhor, ele não vai, que ele vai ser mais feliz ou mais triste se ele não conseguir fazer esse implante. É uma questão de opinião. Eu conheço gente que tem um implante e que não gosta, mas porque a família obrigou a usar. Então, o implante coclear é uma cirurgia muito arriscada, e que você precisa ter ciência do que você está fazendo. Então, é uma conversa entre surdo e a família. Então, é uma cirurgia grave, é uma cirurgia muito delicada, que precisa de vários cuidados, mas que se feita, quanto menor a pessoa for, quanto mais criança, né, quando for criança, intensifica, a criança pode começar a falar, mas vai falar diferente um pouquinho. A criança vai falar oralizada, ela vai falar um pouquinho mais mecanicamente. Por quê? Porque ela vai ouvir de um jeito diferente. Nós falamos porque nós ouvimos o que o outro fala. O surdo vai sinalizar porque ele vai ver o outro sinalizando. E o aparelho, o implante coclear, faz o quê? O implante coclear, ele faz com que a pessoa vá falar do jeito que ela está ouvindo. Lembrando que não é um aparelho natural, é um aparelho mecânico que vai ser colocado nela. Então, quando a pessoa surda tem esse implante, ela pode falar com uma voz mais mecanizada. Ou não, depende muito de quantos anos o surdo vai ser colocado o implante coclear. Certo? Então, hoje, para concluir, nós aprendemos que existem os tipos de surdez, nós aprendemos que existem os aparelhos de audição e existe o implante coclear. Nós aprendemos algumas coisas que falam, nossa, mas então o surdo é tudo igual? Não, hoje nós aprendemos que existem 4 tipos. As pessoas que usam, o surdo que usa a língua brasileira de sinais, a Libras, eles vão ser os surdos profundos e os surdos severos. Esses são dominantes da língua, tá? Da língua de sinais. Da língua falada é a audição leve e moderada, ok? Recapitulando, surdez leve e moderada é oral. A gente vai falar com a boca. A surdez severa e profunda, aí é só língua de sinais, com aparelhos ou com implante coclear. Existem surdos também, que eu já falei no programa passado, sobre surdo que consegue falar, que são surdos oralizados. Esses surdos oralizados tem vários, como existem também surdos que não são oralizados. Depende da família, de passamento muitos anos pela fono, ok? Então, não é todo surdo que consegue ler lábios. E não é todo surdo que vai te entender você falando, ok? Então, nós vamos para os nossos intervalos e voltamos daqui a pouco. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Olá meninas, a paz do Senhor, eu sou a Jéssica Meloni e eu tô aqui para te convidar a participar todas as quartas-feiras, das 11 ao meio-dia, do nosso tutorial de menina. Toda quarta-feira nós vamos ter um assunto polêmico pra gente debater, com várias convidadas especiais e muitas dicas pra você, viu? Então eu conto com você toda quarta aqui na TV AD Perus. Deus abençoe a sua vida. Jesus é especialista em capacitar, treinar,
fazer crescer em graça e conhecimento. Para ampliar a possibilidade de preparo dos vocacionados, a ETADEMP oferece cursos básico e médio de teologia online. Os alunos estudam por módulo, contam com acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Voltamos e agora nós vamos fazer um momento especial. Hoje, eu não apresentei, né, gente? O programa é assim, né? Eu sou meio lentinha. Essa daqui é a nossa intérprete Kelly. O sinal dela. Lembra que eu expliquei dos sinais? Então, é uma característica da Kelly. Então, a Kelly ri. E é por quê? Ah, por conta dos olhos. Tá? Então, cada intérprete surdo, quem tem contato com a comunidade surda, aprende, tem um sinal. Então, esse é o sinal da Kelly. Nós vamos apresentar agora um amigo. Eu conheci hoje, mas fiquei muito feliz de conhecê-lo, mas eu não vou falar o nome, né? Como de praxe, deixa ele se apresentar. Então... Olá, tudo bom? Me fala seu nome, porque eu não disse para ninguém. E seu sinal. Meu nome é Fernando. Meu nome é Fernando e esse é o meu sinal. O que você pensa sobre o aparelho auditivo e implante coclear? Boa pergunta. O aparelho e o implante coclear é normal, cada pessoa tem a sua opinião. Porque é muito barulho, muita fala, as pessoas vão falando. A língua, é tudo muito complicado, e aí muito barulho. Às vezes não ajuda. É igual o aparelho, implante coclear. Mas eu prefiro não usar. Eu prefiro a comunicação em Libras. A língua é mais para o ouvinte. Eu gosto da Libras direto, eu gosto na língua de sinais. A língua brasileira de sinais é a minha principal. O português é a minha segunda língua. Na modalidade de escrita. Você pode nos contar um pouquinho da sua história? Sua conversão, seu trabalho, enfim, tudo que você quiser compartilhar conosco. Então, quando eu ainda era pequenininho, meu pai e minha mãe eram ouvintes, ouviam normal. Eu nasci, mas meu pai sumiu, abandonou a minha mãe. E a minha mãe começou o quê? Via em mim o meu pai, né? E a gente não tinha comunicação. Era muito difícil, porque eu surda, ela ouvinte, não sabia língua de sinais. Meu nome antigamente era Emerson. E agora mudou para Fernando. Por que Fernando? O que aconteceu? Com o passar do tempo, não tinha comunicação com a minha mãe, não adiantava. Minha mãe me pegou e me abandonou na rua. Por quê? Porque não conseguia falar comigo. Mas Deus usou na hora certa. Eu falo que Deus usou, as pessoas não entendem nada, mas eu acredito que foi Deus usou. Por quê? Mas porque ela não tinha comunicação comigo, por isso ela me abandonou. Mas eu nasci ouvinte. Eu fui perdendo aos poucos a audição. Porque eu tive uma febre, e aí tomei remédio. Na verdade, eu tomei um remédio errado. Tentaram me ajudar, mas não teve jeito. Mas foi a vontade de Deus. Aí, com o passar do tempo,
Eu na rua ali, abandonado, chorando, porque eu não conseguia comunicar com ninguém. As pessoas passavam, ninguém me entendia. E eu chorando muito, sentei onde? Eu tinha um aparelho, naquela época eu usava aparelho. E tinha um homem dentro da casa, trabalhava na prefeitura. Ele viu, nossa, o que aconteceu? Ele olhou o aparelho, né? Ah, é surdo, entendi. Não dá para conversar. Então ele me chamou, me deu comida, me deu água. E eu olhando para ele sem entender nada, e chorando. Aí ele... Ah, tá. Ele levou para um lar de adoção de crianças abandonadas. E aí eu olhando todo mundo, não conseguia comunicar com ninguém. Então, tinha uma mulher chamada Cleusa. Foi até lá. Ela era intérprete, fluente já. Já antes trabalhava com interpretação. E aí ela sonhava, orava, Senhor, eu quero adotar uma criança. E o esposo dela também trabalhava na prefeitura e também era intérprete. E orando. E aí descobriu que tinha um surdo lá no orfanato. E os dois foram lá. E eu estava lá dormindo, todo sujo. E aí eu dormindo, senti os dois me cutucando. Falei, quem que é, né? Pensei. Aí os dois me abraçaram, né? Os dois branquinhos, eu não entendi nada. Daí eles, tudo bem, fica aí, e aí saíram, né? E eu sem entender o que aconteceu. Eles queriam me adotar de todo jeito. E aí foram a minha mãe. Foi lá conversar com o juiz. Eu quero adotar ele. Ele é surdo, foi desprezado. E eu vou ensinar Libras, eu quero, por favor. E aí o juiz falou, não, não é simples assim. Tem uma fila e você tem que respeitar, desculpa. Daí, de novo, no outro dia, ela foi lá de novo. Eu quero adotar ele. Não, não. Foi de novo e não, e não. E ela tentando. Mas por quê? Parecia que ela estava grávida. Ela sentia que estava grávida. O tratamento, com todo carinho. Né? Parecia que eu tinha nascido dela, na verdade. Aí, ela foi na igreja. Ela é da Igreja Batista. A família dela também, a família dela é da Assembleia, né? E todo mundo orando, Senhor, abençoa, abençoa, abençoa. Aí o que aconteceu? Ela foi de novo até o juiz, eu quero adotar ele, eu quero adotar ele. Aí ele, de novo, a senhora aqui? Não. Aí ela teve uma ideia. Deus tocou no coração dela, pega todos os seus certificados de interpretação, todos que você tem, e leva para ele. E aí ela foi, mostrou, olha aqui os meus certificados. Aí o juiz olhou, ficou admirado. Nossa, você tem tudo isso? Então, está liberado, você pode adotar. Porque ele não sabia Libras, né? Não sei Libras. Então, não tinha uma pessoa melhor para adotar do que a minha mãe. E aí me levou, conseguiu me adotar, me levou para a igreja, e aí eu ali, admirado, olhando tudo. E aí eu via a intérprete falando, eu falava, meu Deus, o que será isso? Aí adotou outro surdo, eles conseguiram adotar uma outra criança surda também, depois de mim. E aí o terceiro era o El20, e é biológico, nasceu dela mesmo. E a família toda fluente, todos falam Libras. E à noite a minha mãe sempre sentava comigo me ensinando. Ensinava a Bíblia, sempre, sempre, sempre brincar, fazer teatro. E eu olhando, eu falava assim, nossa, eu consegui aprender a Bíblia. Foi a primeira coisa que eu aprendi.
Eu penso, Deus é maravilhoso, porque Ele faz as coisas de um jeito muito especial. Ele me tirou de uma família onde eu era desprezado, eu não conseguia me comunicar, e colocou numa família abençoada, onde me ensinaram a língua de sinais, onde eu conseguia comunicação, e hoje eu me sinto especial. Eu vejo o cuidado de Deus em tudo. Deus é maravilhoso. E a minha mãe sempre me ajudou, minha mãe é ouvinte, não me tratava diferente por isso. Hoje, eu já sou batizado. Minha família, meu irmão é missionário, é ouvinte. Ele mudou para a Coreia do Sul. Está lá em missão. Minha família é maravilhosa. E eu agradeço muito de estar aqui hoje vivo. E é isso. Conta um pouquinho pra gente da sua formação, que você trabalha. Então, eu sou professor de Libras, ensino nos cursos para ouvinte e também comecei como instrutor. E estou estudando letras Libras. Por quê? A minha mãe falou o que para mim? Me ensinou. Antes, quando eu era criança ainda, mais ou menos 6 anos. Filho, você é negro, você é muito bonito, mas você é surdo também. Ficar em casa, só fazendo Libras, não. Você vai sim, você vai trabalhar, eu vou te ensinar, você vai conseguir. Vai conseguir vencer na vida. E aí eu consegui desenvolver a língua de sinais e guardei isso no meu coração. Hoje eu sou totalmente independente, eu moro sozinho. E às vezes para comunicação não tem um intérprete, eu escrevo ou ligo no ICOM. Eu sempre consigo fazer as coisas sozinha, eu não peço ajuda para ninguém. Eu sou independente. Lá na Faculdade de Letras Libras, eu ainda falta me formar, eu estou estudando ainda, né? Mas eu faço curso de Libras. E eu gosto muito de poesia também. De disputa. Com surdos também. Por quê? O ouvinte fala, a poesia, parece que guarda para si, né? Porque o surdo, ele fala não somente com as mãos, mas fala com o corpo. Já a poesia do surdo, ele consegue se comunicar livremente, não só com as mãos, mas com o corpo. Eu estou sem palavras. Eu conheci o Fernando agora e eu não conhecia a história dele. E estou maravilhada, irmãos, porque a história de motivação, a história como Deus muda a vida das pessoas, é muito gratificante. Eu falo que todo mundo que está nesse meio de interpretação com surdos tem uma história. O Fernando não sabe, mas eu me converti vendo um intérprete de Libras, vendo surdos na Igreja Batista. E depois daquele dia que minha família toda católica, estava indo em outra igreja já, começando a frequentar, e eu conheci o Evangelho, o Senhor entrou no meu coração, na minha alma, na minha vida, através de Libras. Porque eu me apaixonei. Eu só era uma criança. Então, eu acredito que a comunidade surda, ela vai crescer, sim, por visão acadêmica, estudando, mas também é porque Deus tem um propósito na vida do intérprete, na vida do surdo, na vida da família. Porque se a família não fosse tão importante, nada acontece.
Porque Deus tem um plano na minha vida, teve um plano na vida do Fernando. E tem um plano na vida de quem está ouvindo, na sua. Então, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Fernando. Vou falar só uma coisinha importante. Vocês estão pensando, o surdo não é capaz. Comunidade surda convida vocês para aprender língua de sinais. Esteja junto com o surdo na comunidade. Venha para o culto. Vê o surdo falando, vê as intérpretes, vê a acessibilidade. Como é importante. Como Deus usa, né, os surdos, os intérpretes. Deus fez com que eu nascesse. E eu sei que Deus me escolheu. E eu tenho uma missão. Vai, que eu te ajudo. E aí Deus me deu a Libras como comunicação, e é através dela que eu consigo fazer a obra de Deus e ajudar todos. Deus é maravilhoso. Eu não tenho problema nenhum em ser surdo. Eu sou muito grato a Deus. Eu sou uma pessoa muito feliz, muito grata. Amém. Vamos para os nossos intervalos. De Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Olá, meninas, a paz do Senhor. Eu sou a Jéssica Meloni e eu tô aqui para te convidar a participar todas as quartas-feiras, das 11 ao meio-dia, do nosso tutorial de menina. Toda quarta-feira nós vamos ter um assunto polêmico para a gente debater, com várias convidadas especiais e muitas dicas para você, viu? Então eu conto com você toda quarta aqui na TV AD Perus. Deus abençoe a sua vida. Rápido. Seu Facebook revela que você é um discípulo de Jesus? E seus amigos? Eles sabem em qual igreja você serve ao Rei da Glória? Que tal curtir a fanpage da AD Perus Catedral? Para você ficar informado de nossos eventos e sempre ter em mãos uma mensagem em vídeo ou imagem para compartilhar com seus amigos. Use suas redes sociais para anunciar o amor de Deus. Olá, eu sou o pastor Davi Abacuque. Estou passando para te convidar a participar conosco do programa Aconteceu na História, que vai ao ar todas as segundas-feiras, às 15 horas, pela TV AD Perus. Você é o meu convidado especial para participar e interagir conosco em assuntos relevantes que estaremos trazendo à pauta de discussão envolvendo acontecimentos da história. Até lá! AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Eu creio nisso, eu creio. Levanta a mão lá pro teu lar agora. Enquanto a gente estiver cantando, eu creio que laço de morte vai ser cortado. Deus vai dar livramento para alguém agora. Vamos adorar. Milagres, viverei milagres, cantarei milagres, porque só tu és o Deus de milagres, porque só Deus fez, só Ele, porque só Deus faz, só Deus faz milagres. Milagres, viverei milagres,
só tu és o Deus de milagres, porque só Deus fez, porque só Deus faz, só Deus faz milagres. Escuta, e Jesus caminhava em meio à multidão, estava ali à beira do caminho. Então a mulher que há 12 anos padecia de uma hemorragia, como ela sofria, gastou tudo que tinha com a medicina, mas soube que naquele dia passaria. Era o Todo-Poderoso, somente Nazaré. Então usou a fé. Olha o segredo! Tocou nas vestes de Jesus e o milagre aconteceu. O que a medicina já desenganou, tocou nas vestes de Jesus e o milagre aconteceu. Milagres, viverei milagres, cantarei milagres, porque só tu és o Deus de milagres, porque só Deus vê, porque só Deus faz, só Deus faz milagres. Só Ele faz, só Ele faz. Oh, só Deus faz milagres. Oh, escute. Entrou com os discípulos lá em Naim, se deparou com um funeral e uma mulher que ali havia enterrado o seu marido e agora o seu filho. No cemitério a cova pronta já estava e os coveiros prontos para enterro ali fazer. Não sabia que o enterro naquele dia não iria acontecer. Jesus o funeral então mandou parar, tocou na esquife e o morto mandou levantar. O jovem ali Jesus ressuscitou e a multidão vendo aquilo começou a glorificar. Diga isso! Milagres, viverei milagres, cantarei milagres, porque só tu és o Deus de milagres, porque só Deus fez, porque só Deus faz, só Deus. Eu queria que você levantasse a tua mão, porque nós vamos profetizar. Seja curado, seja renovado, todo enterro hoje está sendo cancelado. Obra feita contra tua família e tua casa, projetos do inferno estão sendo hoje quebrados. Laço de morte cai por terra agora, toda enfermidade cai por terra agora, toda maldição foi quebrada lá na cruz. Receba o teu milagre agora em nome de Jesus. Seja curado, seja renovado, todo enterro hoje está sendo cancelado. Obra feita contra tua família e tua casa, projetos do inferno estão sendo hoje quebrados. Laço de morte cai por terra agora, toda enfermidade cai por terra agora, toda maldição foi quebrada lá na cruz. Receba o teu milagre agora em nome de Jesus. Agora eu quero chamar os guerreiros agora. Nós vamos profetizar nesse momento. Sepultura está sendo fechada. Levanta a tua mão, levanta a tua mão. Eu quero chamar para a gente entrar nesse confronto com o mundo espiritual agora. Oh glória, Deus vai salvar. Deus já está salvando nesse congresso. Deus já está curando. Enquanto os vasos dão lugar, enquanto você abre a boca para glorificar, Jesus vai te renovar. Levanta a tua mão, nós vamos profetizar. Nós vamos profetizar. Ei, se você acredita, toma posse, escute.
seja curado, seja renovado. Todo enterro hoje está sendo cancelado. Obra feita contra a tua família e tua casa, projetos do inferno estão sendo hoje quebrados. Laço de morte cai por terra agora. Toda enfermidade cai por terra agora. Toda maldição foi quebrada lá na cruz. Receba o milagre agora de Jesus. Seja curado, seja renovado. Todo enterro hoje está sendo cancelado. Obra feita contra a tua família e tua casa, projetos do inferno estão sendo hoje quebrados. Laços de morte cai por terra agora. Toda enfermidade cai por terra agora. Toda maldição foi quebrada lá na cruz. Receba o teu milagre agora em nome de Jesus. Ele está aqui, Ele está passando aqui. 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 Pra gente encerrar, eu queria que você pegasse na mão de quem está do teu lado e nós vamos encerrar fazendo um ato profético. Ei, eu queria que você decretasse para quem está do teu lado. Você vai dizer assim: meu irmão, na tua vida o diabo perdeu, na tua casa o diabo perdeu, na tua família o diabo perdeu, aqui na Uma Tape o diabo perdeu, 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 perdeu. O diabo perdeu, 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 o diabo perdeu. E a igreja venceu, 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 e a igreja venceu, 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 a igreja venceu. E cada glória que tu dá é um demônio que cai. Cada glória que tu dá é um demônio que cai. Cada glória que tu dá é um demônio que cai. Cada glória que tu dá é um demônio que cai. Cada glória que tu dá é um demônio que cai. Cada glória que tu dá é um demônio que cai. Cada glória que tu dá é um demônio que cai. Cada glória que tu dá é um demônio. Adore, 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 adore. Aplaude ao Senhor e adore a Ele. Amém. Agora nós vamos para o momento da palavra. Nós vamos chamar o pastor Marcos, um amigo, é o pastor de uma da igreja, da minha igreja. É um amigo presente, amigo, irmão da intérprete, Kelly. E Deus abençoe, pastor. Pode ir. A paz do Senhor Jesus.
Queremos ser gratos a Deus por esta linda oportunidade nesta tarde. Falamos de São Paulo, do bairro de Perus, Brasil, pela TV Web Catedral, pedindo licença para entrar no seu lar, agora com uma palavra de esperança, uma palavra de transformação. Já ouvimos aqui testemunhos maravilhosos, como o Fernando, ouvimos aqui louvores maravilhosos. Quero louvar a Deus pela vida do nosso presidente, por esta linda iniciativa. TV Web Catedral, uma bênção na nossa vida. Deus abençoe o nosso pastor, Dr. Elias Cardoso, todo o conselho de ministro da nossa igreja. Deus abençoe meu pastor regional, pastor André Bueno, e Deus abençoe a diaconisa, nossa irmã Etienne, por nos convidar, nos dar o privilégio de, nesta tarde, estar ministrando, em poucas palavras, a palavra de Deus. Feitas as considerações, quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo 103. A epígrafe do texto: Davi convida-se a louvar a Deus por amor de sua graça. O texto sagrado, verso de número 1 e 2, diz o seguinte: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Nós vemos aqui um texto maravilhoso, escrito pelo rei Davi, um rei que foi criança, um rei que foi menino, um rei que antes de ser rei, pastoreou ovelha, ficou no campo cuidando de ovelha. A sua família, uma família simples, mas Deus tinha um projeto na vida de Davi. E nesta tarde, eu venho te dizer que o Deus que tinha um projeto na vida de Davi, também tem um projeto na sua vida. A Bíblia diz que antes de Davi assentar ao trono, antes de ser ungido por Samuel, Davi viveu alguns desafios. Pastoreando ovelha, ele precisou matar urso, porque um dia um urso avançou sobre o seu rebanho para tomar uma ovelha que estava sobre o seu cuidado, sobre a sua tutela. Davi conseguiu livrar aquela ovelha da morte. Ele era o pastor, ele era o cuidador. Aquele animal foi ofuscado, aquele animal foi morto, e aquela ovelha ficou livre e viva. Passando mais um tempo, o rebanho de Davi agora é atacado por um leão. E Davi não se viu em outra alternativa a não ser guardar as ovelhas. Investiu contra o leão. E ele conseguiu matar o leão e livrar a vida daquela ovelha. E tudo isso era uma preparação de Deus. Tudo isso era um projeto de Deus. Tudo isso era um plano de Deus na vida do pequeno Davi, cuidador de ovelha, preparando ele, porque agora ele cuidando daquelas ovelhas, Deus estava preparando ele para cuidar de muita gente, de muitas vidas. A vida de Davi foi uma vida de desafios. Davi precisou, durante muitas vezes, guerrear para defender o seu reinado. Mas Davi nunca confiou nas suas armas naturais. Davi nunca confiou nos seus projetos naturais. Davi nunca confiou nas coisas terrenas. A confiança de Davi estava em Deus, porque Davi sabia que aquilo que o homem não pode, Deus pode. Davi sabia que aquilo que o homem não faz, Deus faz. Davi sabia que aquilo
que o homem não é, Deus é. E o Deus que tinha um projeto na vida de Davi. Quando ele escreve o Salmo de número 103, que eu acabei de ler para vocês, ele chega à conclusão que todo o processo da sua vida foi um aprendizado, que todo o processo da sua vida que ele enfrentou teve um cuidado de Deus para com ele, para com a sua casa, para com a sua família. E Davi escreve o Salmo de número 103 como uma forma de oração e agradecimento. Davi começa dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o teu santo nome. E ele fala de novo no verso 2: bendize, ó minha alma, ao Senhor, que não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Davi estava falando assim: eu chego próximo ao fim dos meus dias, mas eu continuo reconhecendo que tudo que aconteceu na minha vida teve a poderosa e a boa mão de Deus sobre mim. Eu quero falar que esta oração de Davi, o texto, é uma gratidão. E gratidão é uma coisa que não se ouve muito. São poucas as pessoas que são gratas. Mas no texto sagrado, Davi sabia que ele precisava encerrar os seus dias com a palavra gratidão. E o texto é muito lindo, quando ele fala da alma. E nós estamos num programa de surdos, de Libras, que fala que a expressão da alma. Olha que coisa linda. O texto veio coadunar com este programa para dizer que você pode ter a enfermidade que você tiver, mas ela não tem poder de te limitar e de te impedir de conhecer este Deus Todo-Poderoso. Eu acompanhei aqui, me emocionei, enxuguei as lágrimas, vendo o testemunho do Fernando. A sua mãe diz para ele: você é negro, você é surdo, você vai ter que se superar. Ele não viu isto uma barreira, ele viu isto como uma oportunidade que Deus estava dando para ele, porque ele foi rejeitado por uma família que não queria, e ele foi adotado por uma nova família, que além de querer, era um plano de Deus, porque era o momento de Deus mudar a história do Fernando. Nós acompanhamos aqui o testemunho dele emocionado, e emocionado estamos até agora, porque o Deus que mudou a história de Davi, o Deus que guardou Davi, o Deus que protegeu Davi, o Deus que deu vitória a Davi, o Deus que no fim dos dias de Davi, assistiu Davi a escrever este salmo como gratidão, mudou a história do Fernando, mudou a história do pastor Marcos, mudou a história da equipe técnica que está aqui e quer mudar a sua história neste momento. Estamos vivendo um distanciamento social. Estamos impedidos de nos reunir como igreja, mas não estamos impedidos de orar, não estamos impedidos de glorificar o nome do Senhor, não estamos impedidos de cantar hinos de louvores a Deus, porque nós sabemos que mesmo nesse distanciamento social, o Deus Todo-Poderoso está cuidando de nós. O Deus que está cuidando de nós está preservando a nossa mente, está preservando a nossa casa, está preservando a nossa família, está preservando a nossa vida, e tudo isso por amor. E o que é que nós temos que ter nesta tarde, pastor Marcos? Gratidão. Quando eu acordo de manhã, é sinal que eu estou vivo. Eu preciso saber agradecer a Deus por mais um dia de vida. Quando eu coloco o meu pé no chão, eu preciso
agradecer a Deus porque eu tenho as pernas, porque eu tenho os pés para andar, porque eu vou me levantar, porque eu vou me locomover. E quando eu abro os olhos, eu preciso agradecer a Deus pelos meus olhos, porque muitos não enxergam, muitos não têm perna. Como o Fernando não tinha audição e a Libras encurtou, quebrou, melhor dizendo, a barreira que existia da comunicação. E a surdez não teve poder de impedir que este Jesus que transformou a nossa vida entrasse na vida dele. Então, você nesta tarde, guarde este texto sagrado. Mas eu quero te dizer que a palavra gratidão tem um significado interessante. Olhe para mim. Gratidão quer dizer qualidade de quem é grato. Ou seja, reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício. Você está vivo porque Deus te deu vida. Você só está de pé porque Deus te deu saúde. Você pode estar até impedido de trabalhar por causa da quarentena, do distanciamento social, mas Deus é poderoso para guardar o seu trabalho. Deus é poderoso para guardar a sua vida. Deus é poderoso para guardar a sua casa. E o Deus que é poderoso, Ele quer te abençoar. Eu agradeço a minha participação nesta tarde. E quero fazer uma oração por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus que está no controle dos céus e da terra, eu oro agora por este internauta, por esta pessoa que me acompanha pela web catedral. A tua palavra diz que o Senhor é Deus de perto e Deus de longe. Entra agora no lar dele, entra agora no lar dela, entra agora na casa dele, entra agora na casa dela. Eu não sei o que esta pessoa está precisando, mas o Senhor sabe. E o Senhor tem poder para estar agora, Deus querido, ministrando sobre esta vida a tua bênção. Em nome de Jesus, eu oro agora pedindo a tua bênção sobre esta casa, sobre esta vida e sobre esta família. Que a bênção que esteve sobre Davi, que a bênção que esteve sobre o Fernando, que a bênção que está sobre a nossa vida, esteja sobre esta casa e esteja sobre esta família nesta tarde, em nome de Jesus. Seja abençoado em nome de Jesus. Diaconisa, nossa irmã Etienne, Deus abençoe. Amém. Muito Pastor, obrigado pela oportunidade. Obrigada, eu que agradeço. Vamos ouvir um louvor. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. falta tudo. Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar? Mudar
todos os planos de uma vida, deixar tudo pra lá. Quem nunca cogitou sair de casa, abandonar os sonhos no caminho, como folha seca no vento sem direção, virar um andarilho. Às vezes as portas se fecham, às vezes as lágrimas rolam, às vezes as luzes se apagam, e o que se perde não volta. O que fazer? O que fazer? É quando do fundo do poço perguntas ficam sem respostas. É quando a vitória não chega e se conhece a derrota. O que fazer? Eu te pergunto, o que fazer? É adorar quando Deus não responde, é adorar quando a dor te consome, adorar a Deus acima de tudo, é adorar no dia do luto, adorar a Deus no vale ou no deserto, é adorar sem amigos por perto, é adorar quando não há recursos, é adorar a Deus quando lhe falta tudo. Você pode adorar a Deus por aquilo que você está passando neste momento. Oh, Deus diz assim para você adorar no meio dessa luta aí, ó. Oh, aleluia. É adorar quando Deus não responde, é adorar quando a dor te consome, adorar a Deus acima de tudo, é adorar no dia do luto, adorar a Deus no vale ou no deserto, é adorar sem amigos por perto, é adorar quando não há recursos, é adorar a Deus quando lhe falta tudo. Quando lhe falta tudo. Oh, continue adorando ao Senhor. Mais um Libras, expressão da alma. Deus abençoe e até o próximo programa. O YouTube ganha cada vez mais espaço como fonte de entretenimento, aprendizado e troca de informações. Tem muito conteúdo bom e outros que são perigosos e até malignos.
Por isso, no canal oficial da AD Perus você encontrará cultos, pregações, louvores, agenda de eventos e muito mais. Vale a pena se inscrever e ativar o sininho. Assim, todas as vezes que tiver vídeo novo publicado ou estiver sendo feita uma transmissão ao vivo, a notificação vai chegar na palma da sua mão. Use as redes sociais para anunciar que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. Mesmo sem os cultos presenciais em nossas igrejas, precisamos que os irmãos continuem fiéis nos dízimos e ofertas pela rede bancária, depósitos ou transferências, bem como pelos canais digitais no nosso portal. A igreja continuará contando com sua fidelidade para a manutenção dos nossos templos, projetos sociais e missionários. Em seu culto no lar e durante nossas transmissões, torne a oferta parte do culto e creia na providência e cuidado de Deus sobre a sua vida, família e finanças. Você pode contribuir através de depósito e transferência bancária. Banco Bradesco, agência 2216 dígito 0 e conta corrente 515 dígito 0. Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Perus, CNPJ 63 098 552 /1000 contra dígito 02. Ou acesse nosso portal para contribuição online adperus.com.br/contribuir. Contamos com a compreensão e fidelidade de todos os salvos. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.